Nosso coração, Ele tem falado comigo em cima desse texto. E deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem já foi frustrado na vida? Frustrado amorosamente? Já levanta a mão, os pés, tudo. Quem o seu pai já te frustrou? Já foi frustrado pelo seu pai? Seu pai te prometeu algo e ele não falou, vacilou, perdeu. Mas vamos lá. Quem já foi frustrado por Deus? Eu já. Você nunca foi? Deus nunca te frustrou? Tenha medo não, mano. Deus já te frustrou alguma vez? Deus, Ele é especialista em frustrar sonhos. Sabia? Meu sonho era ser engenheiro, meu pai era ser engenheiro para dar continuidade na empresa do meu pai, ser um homem rico com dinheiro. Mas Deus, Ele não quis isso para mim. Eu tentei, fui no primeiro semestre, depois eu não consegui mais. Tentei diversas faculdades e não consegui. Aquilo não entrava no meu coração, não é algo que eu gostava. Comecei a fazer seminário, amei. Fui para o bacharelado de teologia, amei. Se Deus quiser, daqui a um ano eu termino, gente, em nome de Jesus. E eu entendi que nem tudo que eu quero é o que Deus quer para mim. Nem tudo que você quer é o que Deus tem para você. Fala aí para o seu irmão do lado, fala assim, ó, nem tudo que você quer é o que Deus tem para você. Para de mimimi. Mano. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, verso 18. Marcos capítulo 5, verso 18. Se você não achou, se você achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Gente, eu não quero ver ninguém de cara feia e bico fechado. Vamos dar glória a Deus. A gente, deixa eu falar, você não está na presença do Wanderson não, velho. Eu estou nada. Você está na presença de Deus. E na presença de Deus a gente glorifica, a gente exalta. Sabe por quê? No mundo, no carnaval, a gente vê os jovens pulando, festejando, adorando a Satanás. Chega na igreja, a gente fica Mano, então abra a sua boca, glorifique ao Senhor. Não fique com a boca fechada, pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Dá glória a Deus, crente. Aê, mano. Se você não é crente, você não vai dar glória a Deus. Pegadinha. Mas a palavra de Deus diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque nós acabamos de dizer aqui, exaltar louvores a Ti e exaltar ao Teu nome. Eu peço a Ti, Pai, que não seja eu, mas que o Teu Espírito me esconda, Pai, atrás da Sua cruz, para que o Senhor venha refletir, mas que o Teu Espírito que habita em mim possa trazer essas palavras dessa noite, que eu venha ser apenas um servo, um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua, que toda honra, toda glória seja voltada apenas para Ti, Pai, porque nós não somos dignos da glória, mas o Senhor é. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós acabamos de ler aqui o final da história do endemoniado, o gadareno de Gadara. Aquela história que nós já conhecemos, que Jesus ele chega naquela Decápolis, a qual era um grupo de 10 cidades, e aquela cidade ela predominava os gentios,
que eram aqueles caras que não eram os judeus. E Jesus ele chega ali, ele passa pela tempestade, no meio do mar, chega naquela cidade, pisa o pé, e a palavra diz que quando Jesus ele coloca o pé, vem um homem na direção dele possuído, um jovem que há anos estava possuído. E ali aquele jovem, o demônio que estava nele, chega e fala assim: mano, o que você quer conosco? Pô, a gente estava quietinho aqui de boa, o que você quer? Nós sempre ouvimos essa pregação, essa ministração, como Jesus, ele atravessa o mar por conta de uma vida, e eu creio nisso. Porém, essa pregação ela vai muito mais do que isso, esse texto vai muito mais além. Aquele homem, a Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios nele. Uma legião é estimado cerca de 5 a 6 mil soldados, quando se trata de legião. Então vamos pensar que aquele cabra estava em cerca de 5 a 6 mil demônios dentro dele. Será que como era o estado desse homem? A Bíblia fala que era deplorável. Todos tinham medo dele ali naquele lugar. Aquele homem, ele perturbava a todos por conta do estado que ele estava. Todos o conheciam. Podemos dizer que a Decápolis ali toda conhecia e sabia. Pode ser que tinha até aquelas brincadeiras: ixi, lá vem o endemoniado, lá vem o possuído, e todo mundo saía, deixava ele. A família já tinha desistido, com certeza, a Bíblia não relata, mas eu creio. A família tinha desistido, não queria mais saber, provavelmente não aceitava mais em casa. Mas Jesus Cristo, um cara que eu amo demais, e eu falo que para Carol, quando eu o ver, eu quero dar um beijo nele, sério, quero dar um beijo, um cheiro nele, porque eu amo ele. Jesus chega naquela cidade, e quando Jesus chega num ambiente, ele muda a história. Você crê? Jesus, ele quando chega num lugar onde há luto, ele traz alegria e traz vida. Jesus, quando ele chega num ambiente aonde a pessoa está enferma, aleijada, ele faz aquela pessoa levantar e andar. O cego ele faz enxergar, o surdo ouvir. Esse é o Jesus que eu e você essa noite viemos adorar. Se você não veio com esse intuito, você veio para ver a galera, desculpa, eu vou te constranger, está no lugar errado. Esse Jesus que eu quero falar para nós essa noite é um cara que, se ele existisse nos dias de hoje, nós iríamos ficar maravilhados com ele, assim como todos ficavam, mas provavelmente nós iríamos ficar constrangidos com ele. Mas eu quero falar algo para nós essa noite, que aprendemos nesse verso, que nós lemos, muito interessante, que é o depois da libertação daquele jovem. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele é liberto. Nessa que ele é liberto, os espíritos, olha só, os demônios obedecem a Jesus. Ele não dá um passo sequer se Jesus não permitir. E ele fala: Jesus, ó, tá vendo aquela manada de porcos? Nós podemos ir? Jesus fala: vá, pode ir. E a Bíblia fala que os demônios entram naqueles porcos, e aqueles porcos caem a precipício abaixo. Porém os moradores da região da época vêm até Jesus revoltado, porque Jesus ele chega naquele lugar e tudo muda. O cara que estava endemoniado não está mais, porém os porcos, que possivelmente era a alimentação daquele povo, eles perdem. E a Bíblia diz que aquele pessoal os gentios começam a suplicar para que Jesus saísse daquele lugar, fosse embora. A palavra suplicar é o que? É um pedido insistente, pedido desesperado. Então nós podemos pensar que aquele povo chega em Jesus e fala: pelo amor de Deus. Engraçado, eles estavam falando para o próprio Deus: sai daqui,
por favor, nós não te queremos. Gente, como pode alguém não querer Jesus? Enquanto alguns clamam, outros suplicam para ele ir embora. Jesus, ele ouve, ele é muito educado. E aí ele entra no barco. Nessa que ele entra no barco, aquele homem que ele libertou. Eu imagino a cena, mano. Eu viajo muito lendo a Bíblia. Às vezes em casa eu fico dando risada sozinho. Porque eu imagino a cena, Jesus entrando no barco, pá, vai entrar no barco. Ou melhor, dentro do barco. Daqui a pouco vem o cara lá que Jesus libertou. Ei Jesus, eu quero ir contigo, você mudou minha história. E a galera aqui não curte, por favor, deixa eu ir contigo. Mas Jesus, no verso 18, ou melhor, no verso 19 ele fala: vá para casa e para a sua família. Jesus, ele fala um não para ele, mas ele dá uma ordem a ele. A ordem para ele, ou melhor, uma missão para ele realizar naquela Decápolis. Porque o próprio Cristo não estaria lá. Mas Jesus, ele olha para ele e fala: deixa eu te falar, você é a minha voz nessa Decápolis, então você não vai comigo. Você vai permanecer e você vai ir anunciar aquilo que você viveu. E aí eu começo a abrir os pontos para nós nesse texto, nessa ministração. O primeiro é: nem sempre iremos ouvir um sim de Jesus. Nem sempre Jesus ele vai nos dar um sim. Porque como eu falei, ô geração que gosta de ouvir sim. E quando ouve um não, o bico fica desse tamanho. Jesus não gosta de mim. Jesus esqueceu, mano, Jesus não esqueceu de você. Primeiro, porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Eu posso não cumprir a minha palavra, mas Jesus Cristo, Ele vai cumprir. E Ele está contigo todos os dias. Aquele homem não ouviu um sim de Jesus, mas sim um não. Ele falou: não, volta para sua casa, volta para sua parentela, volta, que comigo você não vai. Eu te chamei para você, ou melhor, eu te libertei para você ser a minha voz nos ambientes onde você vai entrar daqui para frente. Às vezes, hoje você pode estar ouvindo um não de Jesus, mas lá na frente você vai falar: poxa vida, Jesus, era o sim que eu precisava, esse não. Jesus nem sempre vai falar sim para nós. Ele vai nos constranger. Nem sempre vai ser como nós queremos. Aquele homem queria ir com Jesus. Ele queria estar com Jesus. Mano, eu fico imaginando. Que top, velho. Esses dias eu estava lá na igreja. A gente está desenvolvendo a nossa apostila da escola dominical. O pessoal do DNI. E eles mandam para mim poder fazer a revisão. Mano, que top. E estão falando sobre a Bíblia. Primeira aula vai ser sobre a Bíblia. E eu comecei a ler. Do nada eu parei de ler e comecei a chorar sozinho. E eu comecei a chorar, comecei a falar: Jesus, como pode muitas pessoas negarem a tua palavra? Algo que é tão real. Algo que vem acontecendo. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece. E eu comecei a entrar na história. E eu comecei a pensar como era nos tempos de Noé, lá no jardim do Éden. Pô, mano, se não tivesse tido vacilo, como nós íamos viver hoje? E eu começo a viajar, começo a meditar, e daqui a pouco, quando eu vejo, já é mó tarde e eu tenho que acordar cedo. Aí eu falo: Jesus amado, vou dormir, mas eu durmo com um sentimento no meu coração de que muitos homens não viveram o que eles queriam, mas sim o que o próprio Deus queria para eles.
E nós muitas vezes falamos: Jesus, eu sou seu discípulo, Jesus, eu vou te seguir, eu vou ser fiel até o fim. Ah, Jesus, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus sonhos para viver a tua vontade. Mas quando Jesus ele pede uma gota, você fala: não, Jesus, doeu. Ou se não, quando nós vamos pedir algo para Deus: Senhor, eu quero o meu carro. Eu tenho orado: Jesus, eu quero uma HR-V, mas eu estou com Ford Ka ainda. Jesus, faz um milagre, não sei como, mas se for da sua vontade. O problema é que nós esquecemos de um verso que eu sempre falo: que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é, nem sempre vai ser como eu quero, sempre vai ser melhor da forma que eu quero, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você já parou para pensar? Eu paro para pensar isso também todos os dias. Será que nós estamos dentro do centro da vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo hoje o que Deus sonhou para nós hoje? Será que hoje você veio aqui por obrigação ou porque você sabe que Deus tinha um propósito para você aqui? Ou melhor, será que nós estamos sendo intencionais? Nem sempre o que você quer vai ser do seu jeito. A namorada não vai ser do seu jeito, o namorado não vai ser do seu jeito, o pastor não vai ser do seu jeito, né, Tiago? Eu sou chato, gente, lá na igreja eu sou chato demais. Mas eu amo, eu sou chato porque eu amo. E esses dias a Carol perguntei: mano, como você me aguenta, velho? Porque às vezes eu tô aqui, daqui a pouco bate um cansaço mental, eu tô ficando velho. Não entendi esse ano. Logo mais chego na casa dos 40. Eu sei que não parece, tô brincando. Mas deixa eu te perguntar: nem sempre nós vamos viver os nossos desejos. Você hoje está vivendo o seu desejo ou o desejo de Deus para você? Se hoje Jesus te pedisse aquilo que você tem mais de valor, será que você seria capaz de abrir a mão para viver aquilo que Deus tem para você? Nem sempre vai ser como nós queremos. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo ele me incomoda a falar isso, bater nesse ponto. Nem sempre vai ser como nós queremos. Muitas vezes a gente vai ter que tomar atitudes drásticas, que vai doer em pessoas. Mas teve uma pessoa que quis me corrigir. Eu falei: mano, amém, te respeito, mas entre viver aquilo que o homem quer que eu viva e o que Deus tem para mim, eu vivo o que Deus tem para mim. Obedeço a Deus, porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Deus ele está em primeiro lugar. E jovem solteiro, deixa eu te falar, ame uma pessoa que ame Deus acima de qualquer coisa. Eu agradeço a Deus. Eu falo muito da Carol, porque a Carol para mim é um exemplo de mulher, gente. Se você conviver com ela, você vai saber quem é a Carol. Ela é quietinha na dela, eu sou o oposto. Mas pensa numa mulher que esses dias ela pregou sábado passado no culto. Ela falou, tem até uma coisa que eu encho o saco dela, que às vezes ela está no quarto, no secreto dela, chorando, e eu preocupado entro: amor, está acontecendo alguma coisa? Ô, amor, você está chorando por quê? E tipo, sonso, mano, ela com a Bíblia aberta aqui chorando. Por que ela está chorando? Porque ela ama Cristo muito mais do que eu. Então esse é o ponto principal, viu, solteiros? Ame uma pessoa que ame a Cristo mais do que você. Se tiver que escolher entre você e a Cristo, que ela escolha a Cristo. Se ela falar: eu te amo mais que tudo, chuta que é laço. Nem sempre vai ser como nós queremos. Deus ele tem muito mais para nós.
Outra lição que eu tiro para nós é que Deus sempre tem um propósito para nós. Você já parou para pensar? Eu fiz essa pergunta, mas eu repito fazer. Você está dentro do propósito de Deus? Será que nós estamos sendo intencionais naquilo que Deus nos chamou para fazer, para viver? É louco, mano, porque eu vejo uma galera, vou chapar, yeah, igual o Yuri falou, mano, não é yeah, não é chu, tchá, não é, mano, é se relacionar e entender o propósito, é estar no propósito. Não adianta na igreja eu chapar, pular, gritar e não viver o propósito de Deus. Ei, deixa eu te falar, se você não estiver vivendo ou dentro do propósito de Deus, você está gastando lenha à toa. E gaste a sua lenha naquilo que é certo, no propósito. Você está perdendo tempo. Posso falar? Eu me converti de fato com 22 anos. Foi 22 anos foi o dia que eu me converti mesmo, sabe? Converti, o raio desceu. Jesus, agora é para valer. Porque até antes eu conhecia de ouvir falar. E eu achava que meu propósito era algo, estou vivendo meu propósito. O chamado todos nós temos, que é o ID. Você tem um chamado, ID. Agora propósito Deus tem para cada um. Mas será que nós estamos vivendo o propósito de Deus? E o que me chama a atenção é que aquele homem, o propósito era muito maior do que ele estar com Cristo. O propósito daquele homem era de fato ser aquilo que apóstolo Paulo falou lá na frente, ser um embaixador de Cristo naquela Decápole. O propósito de Deus para aquele homem era que ele chegasse ali naquelas 10 cidades e anunciasse o que aconteceu com ele. Às vezes o propósito que Deus tem na sua vida não é você ficar apenas na igreja, levantando a mão, esquentando o banco. Ei, Deus tem muito mais. Eclésia, chamados para fora. O Senhor quer te usar na sua escola. O Senhor quer te usar na faculdade, na sua família. Se na sua família não tem ninguém convertido, ei, deixa eu falar, possa ser que esse seja o propósito principal da sua vida. Através de você, a sua família vai se achegar até a Cristo. Aquele homem, ele quer ir com Jesus, mas o propósito de Jesus para ele era outro. Mas aquele homem, ele foi tão obediente que ele não ficou retrucando, deixa eu ir, eu quero ir com vocês. Ou ele pode ter falado de Jesus, o barquinho, e ele fazendo assim, ó, e distanciando, dando tchau, até sumir no nevoeiro. E aquele homem bateu um desespero, mas ele estava debaixo de uma palavra aí, volta para sua casa. A Bíblia fala aqui no verso de número 20, então aquele homem se foi, obedeceu, foi, e começou a anunciar em Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Eu fico imaginando aquele homem voltando, Jesus mandou, eu vou voltar. Chega na casa dele, mãe, ô mãe, a mãe já deve ter falado, eita, lá vem o endemoniado, meu Deus, lá vem o perdido. Você pode ser novo convertido, e na vida passada você ter feito muitas coisas, e as pessoas ter te olhado assim, aquele não tem jeito, meu Deus. Eu estou com uma mania às vezes, quando eu vejo alguém perturbado, eu falo, ei, gadareno. Mas sabe por quê? Porque eu sei que a história do gadareno, ela muda. Aonde havia desgraça, aonde havia perdição, houve salvação, houve transformação. E Jesus, Ele quer que você seja a voz dEle, obedeça a Ele, mostre a transformação que Ele fez na sua vida. Aquele jovem, ele está indo para a casa dos pais, e eu penso que deve ter avistado, e quando ele chega, a família dele vê aquele homem, mano, eu viajo, eu penso que a família viu e falou, não,
está de graça. Dorme na lavanderia essa noite. Vamos ver se não vai voltar. Aí olha, dorme na sala. Mas vamos trancar as portas. Pode dormir no quarto, porque de fato a sua história mudou. A Bíblia fala que toda a Decápole ali ficou maravilhado com o que Jesus fez na vida dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes existe algum bairro, alguma cidade, algum lugar esperando você obedecer a Cristo. Às vezes a sua escola, mas já tem o grupo do Shaolin, grupo do não sei o que lá, de evangelismo, mano. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, de lhe dar-lhes esperança e um futuro. O nosso papel é apenas obedecer a Deus. Estamos obedecendo a Deus? Você está obedecendo a Deus? Eu já estou muito de perguntar para o outro. Olha para o lado aí e fala: você está obedecendo a Deus? Olha na bola do zóio dele. Você está obedecendo a Deus? Você está dentro do propósito de Deus para a sua vida? Possa ser que eu ache que eu estou ou não. A Bíblia diz que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, se você obedece a Deus, ou melhor, se você ama a Deus, você obedece os mandamentos de Deus. Uau, pastor, foi uma pregação de uns domingos atrás lá. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus obedecem os seus mandamentos e obedecem a ordem de Cristo. O Senhor, Ele quer levantar, ou melhor, Ele já levantou uma geração que está entendendo que não é sobre eu, mas é sobre Ele. O Senhor está levantando uma geração que não é do meu jeito, mas é da vontade dEle. O Senhor está levantando uma geração que tem fome e sede, não pelo raso, mas de ir em águas profundas e viver o sobrenatural de Deus. Mano, sai do raso, na boa, sai do raso. O mar do Espírito Santo, ele não tem fim. Cada dia mais você vai mergulhar, e na hora que você levantar para pegar o ar, você vai subir cheio do Espírito, e as águas vai derramar nos ambientes que você tiver. Apenas obedeça a Ele. Quando entendemos e obedecemos, vivemos o sobrenatural de Deus. Quando nós entendemos, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Lá na capelinha onde eu congrego, capelinha, a gente tem entendido, ou melhor, buscado entender o que Deus tem para nós. E eu não falo isso para mim não, é para exaltar o nome de Cristo, para exaltar o nome do Senhor. Desde o ano passado, do acampamento que tivemos na antiga igreja de Itaquera, com o pessoal de Itaquera, que agora é Central Leste, tivemos o acampamento, foi bem, só que aquele acampamento foi um divisor de água para a igreja, literalmente, foi um divisor de água. Hoje na igreja lá, Deus está mandando um músico, glória a Deus, eu vou parar de cantar, que eu sou horrível cantando, só pela misericórdia. Agora eu só falo, glória a Deus, porque o pessoal canta por mim, eu só toco. Mas Deus está mandando e levantando do lado de dentro. Porém, no último acampamento, nós fomos 2 semanas atrás, foi 2 semanas, carnaval, né? 2 semanas atrás. E eu li um livro, eu indico esse livro para você ler, Caçadores de Deus. Leia esse livro. É um livro, mano, transformou a minha visão, minha ótica,
de que Deus ele não tem migalhas para nós, Ele tem um pão fresquinho. E sempre que nós entendermos que Deus tem um pão fresquinho, nós vamos ter um banquete para nós. E lá, nós não íamos fazer acampamento, estava naquela, nos 45 do segundo tempo, eu e o Leozinho, vamos achar um sítio. Achamos um sítio a 25 minutos da igreja, glória a Deus. Então vamos fazer um número reduzido. Fomos para o acampamento, a igreja do Jardim do Lago estava conosco, Atibaia. Tinha um pessoalzinho lá, uma família da Batista. Gente, foi assim algo tremendo. E eu comecei a falar para Deus: Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para a nossa igreja esse ano. Eu quero viver o que o Senhor tem para nós. E aí, eu saí de manhã para pregar em Indaiatuba, no acampamento, voltei no culto da noite. Sabe quando parece que só a frestinha da janela está aberta, mano? Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Jesus, manda chuva, nós queremos sentir tua presença. E começamos. Moral da história, acampamento todo foi uma bênção. Entendemos que Deus ele tinha algo para realizar em nosso meio. Gente, eu vi com os meus próprios olhos. O Tiagão está aqui, ele viu também. Uma adolescente falou, Deus falou: olha, ora por cura, vamos orar por cura. A adolescente chegou, falou, eu falei: não, você está com dor? Ela: nas costas. Eu falei: senta no chão. Ela vai, cruza as pernas. Eu falei: não, minha filha, estica a perna. Na hora que ela estica a perna, literalmente, a perna dela estava assim, ó. Pé direito desse lado e esquerdo nessa distância. Eu falei: meu Deus, e agora? E eu comecei a entender que nós não devemos orar com dúvida. Duvidar de Deus, eu vou duvidar de Deus? Não, mano, eu vou crer. Se Deus direcionou, vamos orar. Começamos a orar, com os meus olhos eu vi o pé fazer isso, ó. Tiago está de prova, Mazé está de prova. O pé da menina se igualou, literalmente, eu vi. Foi curada, glória a Deus. Domingo passado na igreja o Senhor se manifestou. A irmã Maria, ela, no final: pastor, deixa eu testificar, por favor. Falei: que foi, irmã Maria? As Maria da nossa vida. Tem Maria aqui, Tiago? Não, Deus vai mandar as Maria aqui, em nome de Jesus. E lá a gente tem duas, logo. E aí, a irmã Maria, conhecida como a irmã do coque do acampamento. A gente estava no culto, no final do culto ela pede para testemunhar. Você vai entender por que eu estou falando isso. Ela fala: gente, eu não ia vir hoje para a igreja, porque eu estou o dia inteiro com uma dor na coluna, ardendo, e eu fui fazer um negócio em casa. Eu falei: Jesus, eu não vou para a igreja. E Deus na hora falou: olha, vai para a igreja, porque quando você quer ir para algum lugar, você vai. E ela começou a testemunhar. E ela falou: na hora que o pastor começou a orar, a Mazé veio, começou a orar por mim. Eu comecei a sentir aquela dor aumentar, a dor aumentar. E eu falei: ai meu Deus, eu vou morrer. Daqui a pouco, do nada, a dor parou, sumiu. E pastor, estou aqui, ó, sem dor alguma, fui curada. O que eu quero falar para você, sabe o que é, meu irmão? É que quando nós entendemos e obedecemos a Deus, nós saímos da nossa zona natural e passamos a ver o sobrenatural de Deus. O Senhor não quer que você viva coisas naturais do dia. O Senhor quer que você viva as coisas sobrenaturais. O Senhor te deu autoridade para quando você vê alguém enfermo, você falar: em nome de Jesus, seja curado, levanta e anda. Ele vai levantar e andar. O Senhor te deu autoridade, você vê alguém com problema, com alguma enfermidade, seja curado. Anos atrás, um menino chegou na igreja com câncer, mano, metástase no corpo. Os médicos falaram: vamos fazer o tratamento só para... Moral da história, o moleque voltou lá para a terra dele, lá para Macapá, curado, sem nada. É a igreja? Não. É que nós temos buscado andar debaixo da nuvem, entender o que Deus tem. E deixa eu falar, não precisa da igreja, precisa da sua disponibilidade, da sua obediência a Deus, e você vai viver muito mais do que isso. Aquele homem, ele viveu algo sobrenatural, localmente, na família. E é isso que Deus tem para você. Quando nós aceitamos obedecer a voz de Deus, a nossa vida muda.
Você vai falar, ixi, está descarrilhando tudo. Não. O Senhor está tirando do eixo para colocar no eixo da vontade dEle, da forma que Ele quer. Porque às vezes você está aqui, ó, Deus Ele tira, fala, não, não é isso. Lá na frente tem um precipício. Eu não tenho precipício para você, eu tenho vida eterna para você. Romanos 12:2, a parte B fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então por que nós não obedecemos e não buscamos viver a vontade de Deus? Nem sempre tudo que queremos é o que Deus tem para nós, ou quer para nós. O Deus dessa era é Mamon, é o dinheiro. Porque tudo a gente fala, eu não tenho dinheiro para ir para o acampamento, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Meu irmão, creia num Deus que tudo pode. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tomei um café essa semana com o pastor, ele falou assim para mim, mano, eu estou para alugar meu salão, vamos começar a igreja. Eu falei, top, mano. Eu falei, e aí as famílias? Cara, eu estou com 12 pessoas. Eu falei, que bênção. O aluguel que eu vi do salão é 15 mil. Eu falei, mano, como você vai pagar? Ele falou, eu não estou preocupado com dinheiro, eu vou assinar, porque Deus já falou para mim que é lá o lugar, e eu sei que Ele vai prover. Moral da história, ele me mandou mensagem ontem, assinei o contrato, mano, eu estou agora pensando, eu sou doido. Aí eu falei, você é doido por Jesus, mano, em obedecer a Jesus. Muitas vezes a gente fala, ele falou, muitas vezes a gente fala, eu vou ver o salão pelo dinheiro, eu vou ver tal coisa por conta do dinheiro. Não, eu tenho que ter fé, que o meu Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo, e Ele vai prover. Se eu estou na vontade dEle, Ele vai prover. Eu tenho vivido isso, é tão gostoso. Aleluia, né, Tiago? Porque vai chegando os dias do vencimento, você vai falando, oh Jesus. Aí você canta aquela música, né? Oi Jesus, oi Jesus, né? Você canta ela. Mas deixa eu falar, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Aquele jovem queria muito ir com Jesus naquele barco e viver a missão junto de Jesus. Porém Jesus sabia que ele seria o missionário daquela Decápolis, o missionário dos gentios para alcançar os gentios. Será que nós estamos dispostos a ouvir o não de Jesus hoje? E disposto a obedecer à vontade dEle, viver a vontade dEle? Você está disposto? A gente levantou aqui a mão, cantamos louvores, mas essa noite eu quero te constranger. Você está disposto a abrir mão do seu maior sonho para viver o sonho de Deus? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus? Deixa eu tirar esse trem que meu cabelo vai ficar horrível, mas estou suando que nem um. Será que nós estamos dispostos a hoje ser uma noite de renúncia da nossa vontade para viver a vontade de Deus e entender que Deus Ele tem muito mais para nós? Eu sou o primeiro, mano, na boa. A vida do cristão é uma vida de renúncia. Ser cristão é viver uma vida de renúncia. Se você não tem renunciado, hoje é o dia que Jesus marcou contigo, mano. É o dia que o Senhor marcou contigo, para você levantar sua mão e falar: Jesus, na boa, quero viver isso. Eu quero abrir mão dos meus sonhos, eu quero abrir mão dos meus projetos. A partir de hoje eu te entrego tudo que eu tenho em tuas mãos, e eu não quero de volta, nem que custe a minha vida, eu te entrego, porque eu quero te obedecer. Tem uma música que eu gosto muito dela,
que é do barulho que ele fala: eu quero te servir, eu quero te obedecer, Senhor, viver tua vontade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Essa tem que ser a nossa oração diária. O que tem te custado? Essa noite, ou até hoje, o ano começou, já estamos acabando, segundo mês, temos 10 meses pela frente, mas o que Jesus tem tocado no seu coração, tem te confrontado, para você renunciar? Eu vindo para cá, eu vi um espaço, Jesus falou assim: olha, mano, se você andar, eu tenho muito mais do que isso para a sua vida. E no meu caminho para cá, debaixo de chuva, Deus, ele começou a falar comigo, trazer algumas coisas que eu preciso renunciar. E essa noite eu quero tomar essa decisão junto com você, de renunciar tudo que eu tenho, o meu eu. A gente vai sair daqui, a carne vai gritar ali fora: você não devia ter feito isso. Mas o meu espírito, ele vai falar: eu creio muito mais alto, porque aqui existem jovens cheios do Espírito Santo de Deus. E o meu espírito vai gritar: você tomou a melhor decisão. A partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.